Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte de Vasco e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Vamos direto para a análise. Por estilo de jogo, Vasco jogando contra equipes parecidas com Fortaleza e Fortaleza jogando contra equipes parecidas com Vasco, tá? Ambas não gostam de ficar com a posse da bola, ou seja, estão no mesmo conjunto de equipes. Vantagem para o Fortaleza, 55 a 48. O que acontece bem no Brasileiro é o famoso fator mando de campo, ou seja, o Vasco jogando em casa aumenta a sua performance, sai de 48, vai para 52, e o Fortaleza jogando fora de casa cai de 55 para 47. Então o que acontece nesse caso é o fator mando de campo influenciando diretamente nas chances de resultados, tá? Já dando spoiler para o final. Tendo a análise dos dois, o resultado do meio seria obviamente empate. Se você está puxando uma linha para um lado e outra linha para o outro, o resultado seria provavelmente um empate. Quando a gente vai para a análise do estilo de jogo, do mando de campo das equipes, você tem aí passe, vantagem do Vasco, progressão, empate entre os dois, e nas velocidades de recuperação, vantagem do Vasco. Iago, isso é positivo ou negativo? Depende muito. Nesse caso, para o Vasco jogando em casa é positivo, porque ele finaliza mais que o adversário, não muito mais, mas ele converte muito mais do que o adversário as chances de finalização criada. Na hora de se defender, por bloqueio defende melhor o Vasco, por defesa defende melhor o Fortaleza. Por ação do goleiro, de fato, defende melhor o Fortaleza, por ação do seu sistema defensivo, defende melhor o Vasco. Então você tem nessa parte... entre os principais critérios, 3-1 para o Vasco, os principais critérios ali, taxa de conversão, finalização e bloqueio para o Vasco e defesa para o Fortaleza, e nos demais critérios uma proximidade de comportamento, ou seja, você tem até o Vasco dominando mais do que o Fortaleza, mas aí, nesses dois cenários, você passa a ter uma equiparação das coisas, um dado um pouco mais próximo um do outro. Quando você vai direto para os que são importantes, aí o Vasco leva vantagem por conta do mando de campo, tá? O que acontece com o Vasco? Que ele leva vantagem no mando de campo, linha em laranja, e não leva vantagem quando joga com equipes do estilo do Fortaleza e do estilo do próprio Vasco também, tá? O que acontece? Ou seja, o que muda da laranja para azul? O que muda da laranja para azul é o seguinte: o Vasco jogando contra equipes parecidas com Fortaleza tende a querer aumentar a velocidade de recuperação. Isso faz com que ele aumente a posse de bola também e a progressão. Mas perceba que, se você olhar bem aí no seu monitor, quiser até dar uma pausa no vídeo, essa distância aqui, ela é maior do que essa distância aqui. Ou seja, eu aumento mais passe do que progressão. Então eu já não consigo mais contra-atacar aumentando a distância que a bola vai percorrer. Eu tenho que parar a bola e fazer mais passes. Para o Vasco, e a gente falou isso, depende muito das características, para o Vasco é negativo. Por que é negativo ter esse estilo de jogo de ficar um pouco mais com a posse? Estando com a posse mais vezes, progredindo um pouquinho mais, o Vasco mantém o número de chutes certos ao gol, mas diminui a taxa de conversão. Iago, por que mantém o número de chutes certos a gol e diminui a taxa de conversão? Chutar certo a gol é atingir a meta. Converter é você criar uma situação de finalização correta também, mas com qualidade. Então, onde que eu vou finalizar? Eu posso finalizar certo a gol num chute meia boca na entrada da área que pare nas mãos do goleiro. E posso finalizar certo a gol de cara para o goleiro no escanteio, por exemplo, que o meu atacante subiu para cabecear. Esse é o cenário que aparece muito mais em São Januário e que não aparece tanto contra equipes parecidas com Fortaleza. Por isso há essa queda de performance. E aí você ainda conta com, nesse mesmo cenário, contra equipes parecidas com Fortaleza, até um bloqueio melhor dos meus zagueiros. Não muito, mas existe esse bloqueio melhor. Mas uma queda de performance na hora de defender. O que isso aparenta pra gente? Quando o meu adversário consegue o contra-ataque, muitas vezes ele para no bloqueio, está um pouco mais do que o normal jogando em casa, mas boa parte das vezes ele passa o meu bloqueio e chega em situações com muito mais qualidade para finalizar.
Então eu diminuo a minha qualidade e o adversário aumenta dele. Entendeu? Por que o Vasco cai jogando contra equipes parecidas com o Fortaleza? É nessa linha. Já o Fortaleza inverte a ponta. O cenário de fora de casa é o pior do Fortaleza, em laranja. O que aumenta? Ele pode até aumentar a velocidade de recuperação, ele pode até aumentar o número de passes, aumenta a progressão, mas tudo isso acarreta um aumento também da finalização e da taxa de conversão. Então ele melhora em tudo. Ele melhorando em tudo, ele fica mais próximo da vitória. Então o que vai pesar para esse jogo? Né? E aí a gente volta lá no primeiro gráfico, na primeira tabela aqui para vocês. Pesa muito quem vai fazer o primeiro gol. Iago, por que isso? Porque se você tem duas equipes que não gostam de estar em posse da bola, fazer o primeiro gol permite uma vantagem estratégica para essa equipe. Então o Vasco foi lá e fez o primeiro gol. Show! Ele pode recuar as linhas, o Fortaleza tem que tocar mais essa bola, o Vasco pode explorar os contra-ataques, e aí entra numa característica de jogo mais propensa para o Vasco ter sucesso. Fortaleza foi lá e fez o primeiro gol. Fortaleza recua as linhas, o Vasco toca mais a bola, característica ruim para o Vasco. Vasco toca um pouco mais a bola. Quando chega o Fortaleza recupera o contra-ataque, tem mais chances de fazer o segundo do que o Vasco empatar. Até porque as duas equipes têm dificuldade de conversão, seja o Vasco em São Januário ou o Fortaleza fora. Então, nesse cenário, o primeiro gol define estrategicamente. Claro, se o primeiro gol sai cedo, eu controlo mais cedo o jogo. Se o primeiro gol sai mais tarde, tem menos tempo para o adversário recuperar. Então, assim, é um fator muito importante o primeiro gol, ou, obviamente, algum fator, por exemplo, como expulsão, que aí você gera uma desvantagem numérica para duas equipes que têm dificuldades ao longo da competição de se organizarem em campo, isso muito mais o Vasco do que o Fortaleza, e aí nesse cenário com um a menos, aí se descaracteriza completamente a equipe, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência, e valeu, até a próxima!